Olá, tudo bem? Você sente Deus dentro de você? Bem, se você diz que sente Deus dentro de você, mas você continua na depressão, você está imerso nas dívidas, o seu emocional está ferido, você não consegue ter paz verdadeira. Isso significa que existe uma certa ilusão a esse respeito. A real presença de Deus em um ser significa que a pessoa deve estar tudo correndo bem com ela. Os problemas, as dores, o sofrimento são um sinal vermelho que está dizendo que aquilo que você chama de crença ou Deus, aquilo que você sente e chama Deus, não é verdadeiro. O sofrimento, as dores, na verdade, não são nossos inimigos. Como eu falei, são sinais vermelhos que estão denunciando, estão advertindo a nossa falta de comunicação, o nosso desalinhamento com o Criador. A pessoa que está realmente alinhada com Deus, a pessoa que realmente sente Deus dentro de si, a vida dela está em coerência com essa presença. A presença de Deus limpa todo o lixo interno que existe dentro de cada ser. É como a luz que não se mistura com a escuridão. É como a água que não se mistura com óleo. Mas aí as pessoas debatem esta lógica falando as seguintes palavras: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Justamente. Então vamos esclarecer isso. O mundo no qual nós teremos aflições não significa o mundo literal, o universo infinito, mas significa as crenças, os paradigmas desse mundo. Que uma vez que a pessoa vive no paradigma do mundo, nesse momento essa pessoa está totalmente desalinhada com Deus. E quando a pessoa está desalinhada com Deus, as portas, as brechas se abrem e o mal entra, o mal penetra na vida da pessoa. Primeiramente, esse mal vem em forma de muitas vezes ódio, medo, sentimento de vingança. E quando esses sentimentos entram, o mal no corpo começa a acontecer. Isso gera uma coisa chamada antimatéria, ou seja, anula a matéria. E a anulação da matéria significa doenças que deflagram, que prejudicam o corpo humano. Mas até Jesus teve momentos de dor, de desespero, de medo, não é verdade? Porque ele quis, ele fez aquilo por um ato de amor à humanidade. Ele poderia exatamente fugir, abrir mão daquela situação, resolver todos aqueles problemas em um minuto, um segundo, e partir para viver na perfeita paz, no perfeito paraíso. Mas ele preferiu enfrentar toda aquela realidade. Para quê? Para mostrar a nós do que nós somos capazes, de até onde nós, mesmo sendo pessoas humanas, poderemos chegar, do que é realmente perfeitamente possível uma pessoa com um corpo humano, o nível que nós podemos atingir. Bem, agora no mundo tereis aflições. Vamos entender isso. O mundo não é o mundo externo, é o mundo interno. Quando a gente está alinhado
com esse mundo que traz sofrimento, que traz ausência de Deus, o que nos leva a crer, achar que uma presença negativa, uma presença ruim é a presença de Deus, isso atrai o sofrimento, isso atrai a tristeza, isso atrai o ódio, o medo. Então, a gente, mesmo estando no mundo, mesmo estando imerso nesse mundo onde existem tantas catástrofes, tantas destruições, é possivelmente perfeito vivermos em paz e estarmos uma vida lúcida, uma vida consciente, uma vida alinhada com o nosso Criador. E se nós tivermos em alinhamento com o nosso Criador, com o Deus verdadeiro, não importa as circunstâncias do mundo fora, não importa o caos que esteja acontecendo fora, a gente sempre vai estar serenos, sempre iremos estar em paz, felizes consigo mesmo. E todas as nossas ideias, aquilo que nós desejamos construir, ter em nossas vidas, para nos fazer sentirmos bem, realizados e felizes, isso sempre irá acontecer. Isso sempre virá para nós de forma automática, porque tudo aquilo que nós, como filhos de Deus, toda a herança do Criador, tudo aquilo que há de riqueza nesse mundo, já é nosso por natureza, já é seu por natureza. Nós, como filhos do Criador, somos herdeiros. Herdeiros de quê? De todas as benesses que Deus criou nesse mundo. E o que são essas benesses? Saúde perfeita, relacionamentos maravilhosos, a prata, o ouro, uma família abençoada, uma família unida, relacionamentos satisfatórios, tudo isso e mais infinitas outras coisas que são direitos dos filhos de Deus. Isso já é nosso. Agora, o que acontece? 99% das pessoas do planeta não estão vivendo essa realidade, não porque elas não têm esse direito, não porque Deus não queira dar isso para elas, mas sim porque elas estão em desalinhamento com Deus. E como saber que elas estão desalinhadas com Deus? Através dos sinais vermelhos que a vida aponta, que a vida faz piscar para todos nós. Que sinais são esses? A tristeza, as derrotas, o sofrimento. O sofrimento é uma denúncia, é um alerta. Quando a pessoa está vivendo na dor, ali é a própria realidade dizendo: olha, você está desalinhada com Deus, você está separada. E por isso está acontecendo com você. No momento que se a pessoa se acordar, despertar, ela vai o quê? Procurar alinhar-se com o Criador. E uma vez que ela se alinhou-se com o Criador, independentemente do caos que esteja acontecendo na área física, na área material, ela passa a ter paz. Já passa a viver uma vida de harmonia, uma vida de alegria, uma vida satisfatória. Essa vida começa como ondas internas de dentro da pessoa, algo invisível para o mundo. Mas depois de um tempo, as benesses começam a aparecer na vida material, as riquezas, as coisas materiais que a pessoa queria ter para sentir-se realizada, né? E isso o mundo ignora. Quando você começa a falar que você está bem, que você está próspero, que você conseguiu isso, que você conseguiu aquilo, você considera aquilo como algo sendo seu por causa da certeza, porque você enxerga isso, porque você se alinhou, você se iluminou, você consegue ver a realidade nua e crua. Quando você começa a falar isso, o mundo começa a achar que você está louco. O mundo começa a tratar você como uma pessoa doente mental. E muitas vezes, dependendo daquilo que você fala para o mundo, você passa a ser visto até como herege. Por que como herege? Porque as pessoas acham que nesse mundo a gente tem que sofrer, a gente tem que pagar um preço alto pela salvação. Porque está escrito que no mundo tereis aflições. Mas que mundo é esse? O mundo externo, o mundo material, o paradigma terreno. Quando você está vivendo nesse mundo, você terá aflições.
Mas você, como eu falei, você pode estar nesse mundo e não ser desse mundo. E quando você está nesse mundo e não sendo desse mundo, você está vivendo um outro mundo. O seu corpo, você fisicamente, está vivendo no caos. Mas quem disse que o físico é você? O físico não tem nada a ver com a realidade. O físico é só uma ferramenta. O que importa é o seu interno, é o seu estado consciencial. Se estiver alinhado, em fase com o Criador, em fase com o amor. Então, você sente Deus dentro de você? Perguntar mais uma vez, raciocina. Se você realmente sente Deus verdadeiramente dentro de você, a sua vida tem que mudar. E mudar é ascender a um estado de consciência alinhado com a consciência do próprio Cristo. Qual Cristo? O Cristo que morreu na cruz? Não, não é bem aquele. Aquele que morreu na cruz foi a parte material, a parte física de Cristo. E aquela parte física não pode fazer nada por você. Mas a consciência que estava dentro daquela parte física, que era o corpo de Jesus, vou repetir, a consciência que estava dentro daquela matéria, que era o corpo de Jesus, pode te salvar. Pode te tirar da dor, do sofrimento, da miséria, agora mesmo. E escuta só, o mais importante, aquela consciência do Cristo que está dentro de você. Só que ela está dormindo, ela está adormecida. Talvez ela esteja aí desperta a 2%, 1%, e que só com 1% desse poder você não pode fazer quase nada. Mas você pode expandir isso infinitamente. E se você começa a expandir essa consciência de Cristo que está adormecida em você para 3%, 4% e assim por diante, então é um curto caminho para você chegar próximo ou até alinhar-se com a própria consciência de Deus, com a própria consciência do todo, assim como um Cristo vivia alinhado. E aí tudo muda na sua vida, porque mesmo você estando lá no deserto, mesmo estando 40 dias e 40 noites sem comer, nem Satanás, nem diabo, nada nesse mundo vai te abalar. Por quê? Porque você não está mais preocupado com as coisas materiais. Você está consciente, você é um com Deus, você sabe que tudo é seu. Mesmo que os olhos físicos, mesmo que o mundo não consiga entender isso, mesmo que ninguém consiga ver isso, mas agora você sabe. E você está feliz, você está na gratidão, você está na alegria, você está na paz. Se esse vídeo fez sentido para você, peço desde já que você inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e com isso você está me ajudando, está me motivando a trazer mais conteúdos como esse, que com certeza irá ajudar, irá abençoar a vida de milhares de pessoas.